Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Que Esporte é Esse? Podcast esse dedicado a falar dos mais diversos esportes e que momento melhor para falar disso do que agora, nas Olimpíadas, né? E, bom, agora nas Olimpíadas vocês vão ver, vocês já estão vendo eu fazer muito mais agora nas redes sociais e vocês agora vão ver uns modelos diferentes de podcast que eu vou testar, que eu vou trazer aí na é, nessa época das Olimpíadas. Então eu trouxe aqui hoje a Rihanna que é. Bom, vou deixar que ela se apresente. Se apresenta aí para nós, Rihanna. Quem tu é? Eu sou a Reuana, eu tenho 22 anos. Eu sou estudante de educação física na URGS e no momento eu tô nos Estados Unidos fazendo um programa de intercâmbio, mas tô muito animada com as Olimpíadas e, enfim, tô acompanhando, tentando acompanhar tudo que dá. Ah, maravilha. Eu nem me apresentei direito também, tô tão acostumado a vir aqui no podcast. Mas para quem não me conhece, eu sou o Andrei, sou o host do podcast. Né, estou com uma camiseta cinza, uso óculos, sou meio barbudo e tô de boné azul. Para aqueles que querem uma descrição visual minha, essa seria uma descrição visual. Reuana, se descreva visualmente para nós. Ah, eu tô usando roupa preta, porque eu tô sempre de preto, cabelo longo, preto Meio também, gótica. meio gótica assim, e de óculos. Tá, perfeito e sorridente também, tá rindo bastante. Tô. Tá, tamo tudo animado com as Olimpíadas chegando novamente. Mas, bom, hoje é dia 27 de julho, já passamos aí, já estamos oficialmente no primeiro dia de jogos, pós abertura, semana de abertura. Tivemos aí os jogos de futebol, handball e rugby 7 dias anteriores, mas agora tá sendo para valer. Mas eu quero começar um pouco com a Rihanna, saber dela, o que ela achou da abertura. A gente teve uma abertura que foi deveras, nossa, a linguagem deveras diferente, né? A gente não foi bem diferente de tudo, porque não foi dentro de um estádio, foi nas ruas de Paris, foi no Rio Sena e foi bem peculiar, bem interessante. O que tu achou, Rihanna? O que mais te chamou a atenção? Acho que valeu a tentativa de fazer em outro lugar. Acho que foi legal, foi diferente. Acho que também por passarem nos pontos turísticos de Paris. Porém, não sei. Foi diferente. É, acho que. Eu acho, não sei direito, mas quem estava assistindo lá talvez não tivesse aproveitado tanto. Eu não tenho certeza, mas isso foi uma coisa que eu tava pensando na hora que eu tava assistindo. Porque não era uma coisa, tipo, central. Os barcos ficavam passando, as apresentações eram, tipo, lugares diferentes. Ah, e, e também tava chovendo. E, Sim. eles não tinham muito o que fazer. Eles não conseguiram brigar com a natureza. É algo interessante porque eu tava vendo bastante conteúdo sobre as Olimpíadas de ontem para hoje, depois da cerimônia, e aí alguém comentou, não dá para brigar com a natureza. E aí comentaram que nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, a China conseguiu meio que controlar a natureza. Eles sabiam que tinha a possibilidade de chover, então para que chovesse menos ou não chovessem, eles fizeram com que se criasse menos nuvens, soltando muitos fogos de artifício. Os cachorros devem ter pirado, mas, né? Mas eles deram essa controlada aí, eu achei um negócio absurdo, fascinante, loucura, mas deu certo. Sim. Mas eu achei muito boa a abertura. Tu que teve já em Paris, provavelmente deve ter pensado, nossa, mas eu tava aí, será que se encaixa, não encaixa? Tu consegue até dizer melhor do que eu. Mas eu penso que foi muito legal toda a ideia. Eles conseguiram trazer várias coisas da cultura francesa ali, tanto de sátira, de
comédia, de arte, de cinema e música. Celine Dion cantando Edith Piaf no final foi lindo demais. Mas também eu fico sentindo essa coisa de que a gente teve uma abertura em que ela não foi centralizada, então, consequentemente, as pessoas não conseguiam acompanhar. Era como se tipo, as pessoas que pagaram o ingresso para estar lá fossem assistir da mesma forma que a gente foi assistir em casa, porque né, se estava passando em algum lugar central, se estava tendo a apresentação em algum momento e todas as pessoas tinham que ver ao mesmo tempo, elas estavam vendo num telão. Uhum. Então elas, sendo né, bem sem graça aqui, mas elas podiam meio que ter ficado em casa de boa, sem pegar chuva para assistir. Sim. E ter Mas não é à toa. economizado. Oi? E ter economizado. E ter economizado. Não, mas não é à toa que também eu percebi que o pessoal, o governo francês, se não me engano, deu uns 220 mil ou 100 mil ingressos. Hum. E aí o resto foi pago, de fato. Então, não sei também. Algo só que eu comentei nos meus stories e foi algo que eu vi no site de outra pessoa que eu sigo, que é as Olimpíadas é um momento para atleta e acabou virando um momento que os atletas não estavam lá no fim. Porque os atletas não estavam no barquinho ainda andando quando foi acesa a tocha lá no final. Ou estavam descendo do barquinho do navio, sei lá. Imagina a França que foi passar por último ainda. Quando foi acesa a tocha lá no final, a pira olímpica, aquele balão enorme, lá só tinha os governantes, algumas pessoas assim meio, né? Tipo, legal, mas não são eles que. As Olimpíadas não acontecem por causa desses governantes, acontece por causa dos esportistas, né? Isso que eu fiquei pensando depois, tipo, cara, né? Não foi o ideal. No estádio daria pra ter menos gente, mas igual seria algo mais centralizado, algo mais, tipo, são essas pessoas aqui que merecem ver, que estão aqui e tudo mais. Mas perfeito é o que tu acha que esse modelo podia ter sido melhor, então. Podia. Aham. E por que tu acha que a roupa do Brasil não ficou tão feia quanto prometia? Porque pra mim ela prometia nada, entregou quase nada também, mas menos, entregou um pouco mais do que ela prometia. Então, uma coisa que eu percebi, eu não sei se foi impressão só minha, mas acho que por eles estarem dentro dos barcos, a gente não consegui, eu pelo menos não consegui prestar atenção na roupa de fato, tipo nas saias ah, delas e tal. Então, eu acho que por isso que ficou menos pior, porque não ficou tão aparente. Agora, eu acho que se elas fossem desfilar caminhando, que nem nas outras edições, a gente conseguiria ver e ficaria bem pior. Sim. Mas Não, pois é. Eu achei que foi. Eu não achei feia. Sinceramente, eu não achei feia. Achei meio brega só aquele bordado com tigre atrás. Parece que o Brasil não precisava ficar carregando um mascote nas costas da jaqueta deles. Mas eu achei bonitinha a roupa, mas realmente aquela coisa, tipo, tava feia, todo mundo sabia que tava meio feia. Mas quando tava passando o navio, o barquinho lá, tava ok, porque tava todo mundo de pele, tava tapando, ninguém tava preocupado. Tinha, tinha uma roupa que eu não sei se era da Dinamarca, mas tinha roupa de uma delegação que parecia realmente que tinham tirado a toalha de mesa da nossa avó. Só a cortina de algum lugar e tinham só jogado por cima. Porque ela era toda monótona, de cima a baixo, o vestido, assim, das mulheres, e dos homens era praticamente a mesma coisa. E aí, tipo, parecia que só tinham jogado por cima das pessoas, dizendo, faz um buraco aí, enfia a cabeça e vamos pra cerimônia. Mas, e aí, falando de abertura ainda, teve a abertura de Paris, agora que foi marcante, eu digo que foi marcante por causa de toda essa, é,
toda essa diferença que teve, né, de ambiente, de forma como foi. Mas quando eu penso em abertura, eu sempre me arrepio. Quando eu vejo uma abertura, eu me arrepio, eu fico emocionado. Eu sou um cara emotivo pra caramba. Eu dou uma choradinha de leve. Mas. E aí me faz lembrar de outras aberturas, né? De outras aberturas que foram marcantes, que foram bacanas. Então eu consigo lembrar, pra mim, da abertura de Pequim, 2008, que eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, em que, né, eu e a Ruana, a gente estudou, a gente, né, Ruana, alguns anos depois a gente estudou no mesmo colégio, lá em Rio Grande, e que eu lembro que a gente foi pro pátio assistir a abertura no telão, e era exatamente no dia 8 de agosto de 2008. E aí a China disse, não, a gente quer fazer um negócio ser diferente mesmo. Então, a abertura começou oficialmente às 8 horas da noite lá, aos 8 minutos e 8 segundos. No dia 8 de 8 de 2008. Foi um negócio assim, ó, pra mim foi muito memorável aquilo. E aí, eu lembro dessa Olimpíada pra cá desde então. E aí, então, em 2012, eu lembro de ter o Mister Bean nas Olimpíadas de Londres, participando da abertura. Lembro depois, em 2016, obviamente, no Rio de Janeiro, foi uma abertura que ficou marcada, ficou marcada para mim a abertura das Olimpíadas mesmo, como uma abertura em que teve a representação de toda a história do Brasil, e uma dessas histórias que contaram de pessoas é, reconhecidas internacionalmente foi a história de Santos Dumont. E eu lembro da piada, que era, os americanos não entenderam essa parte. Mas, Luana, quais são as cerimônias assim que pra ti mais marcaram, histórias que mais foram marcantes pra ti? Então, é que eu sou mais nova, né? Eu realmente não lembro das outras. A primeira que eu realmente lembro é a do Rio, a Tá de certo? 2016. Acho que é de Londres. Eu devia ter 10 anos, talvez, mas eu realmente não lembro de assistir. Eu provavelmente tenho assistido, mas não lembro. Ah, então a que eu mais lembro depois é a do Rio e a de Tóquio. Mas a do Rio, pra mim, foi a melhor de todas até agora, porque, enfim, acho que por ser do Brasil e ter toda a história do Brasil, a cultura do Brasil, e até ontem mesmo, eu moro com uma host family, e a gente estava assistindo todo mundo junto a abertura. E depois eu comentei com eles que para mim a do Rio tinha sido a mais legal ainda de todas. E, e aí eu fui mostrar para eles algumas partes e tal, e eu comecei a explicar coisas da cultura. E a minha host mama, ela falou que ela lembra de ter assistido, mas lembra de não ter entendido quase nada do que estava acontecendo. Mas que aí, com eu explicando para ela entendeu muito mais e ela, enfim, ela adorou o Brasil e ela agora quer muito visitar o Brasil. Boa, boa. Tu explicou pra ela quem era Santos Dumont? Sim, expliquei também. Eu perguntei para E, eles e sobre, ela sobre o que eles concordou com estão. isso? Eles, sim, eles não tiveram muita opinião, mas. Tá certo, não, porque tem que deixar claro que catapultar uma coisa não é fazer com que ela voe, tá? É só com que ela seja lançada. Mas bacana, teve uma coisa que aconteceu na do Rio, e aí isso pra mim é marcante, não é Olimpíada, mas Paralimpíadas, e que é, só pra falar para o pessoal que está ouvindo, eu e a Ruana somos irmãos, tá? Vocês não sabem disso, ou muitos sabem, mas nós somos irmãos. E uma coisa que a Ruana postou esses dias no grupo da família, ontem mesmo, depois, foi. Ela perguntou, tá, não teve uma vez que
que uma senhora caiu e foi emocionante e tal. E aí eu fui relembrar aquilo, mandei o vídeo no grupo da família depois. Foi realmente na abertura das Paralimpíadas do Rio, que teve a atleta, ex-para-atleta brasileira, que agora me fugiu o nome, mas que ela estava carregando a tocha, estava ali, né, naquela passagem da tocha, para acender a pira no final. E aí foi muito interessante que, né, foi triste, foi comovente ali, que ela caminhando com. Eu ali digo que foi. As pessoas foram meio sem noção em deixar ela caminhando sozinha. Mas ok, porque já era uma senhora de idade com um andador. E aí depois. E tava chovendo aquele dia no Rio de Janeiro. E eu lembro que ela caiu pra trás assim com a tocha na mão. E na hora. Eu lembro de estar assistindo e de me emocionar bastante. E aí, quando ela levantou, todo mundo no estádio bate palma no Maracanã, todo mundo tem aquela reação de caramba, ela conseguiu. E foi um momento. Isso para mim é marcante, porque isso representa um pouco do que nesse caso, o espírito paralímpico, porque é de muita superação, se tratando de para-atletas, mas o espírito olímpico, assim, de lutar, de ir atrás, de vencer, né, os desafios. Tu lembra disso muito bem, né, Joana? Mais ou menos. Eu lembro de olhar para ti, olhar para nossa mãe e acho que o pai, ele também. Tipo, eu só lembro de olhar para todo mundo, tá todo mundo chorando, muito emocionado com o que estava acontecendo. Acho que eu me emocionei também com o que a gente viu e é, foi bem, bem emocionante. Foi. Eu lembro de algo que aconteceu. Eu lembro de que as pessoas aplaudiram muito, e aí isso fez, tipo, e as pessoas levantaram. Foi um negócio bem impressionante mesmo, que fez todo mundo ficar comovido com o que estava acontecendo. Mas perfeito, vamos sair um pouco da cerimônia de abertura, acho que a gente já conseguiu falar bastante. Mas só um adendo, tu comentou sobre os americanos, aí a família com quem tu mora não entendeu muito bem a história do Brasil sendo representada ali. Eu imagino que muita gente também não tenha entendido as coisas que aconteceram na abertura ontem. Querendo ou não, se passa muito na história de cada país que está representando ali. Então teve momentos que representou a queda da Bastilha, representou, né, outras coisas que aconteceram na história da França, e algo que foi muito. É, que para mim chamou muita atenção foi quando foi contada da Maria Antonieta tendo sido decapitada, quando foi contada essa história em forma de ópera. Depois disso começou a sair um monte de chamas ali, como se fossem é, canhões. E aí eu achei muito massa que depois começou um rockzão pesado e eu pensei, caramba, precisava ser o Iron Maiden fazendo esse show. Mas, Joana, dá pra se iludir com o Brasil no futebol feminino. Lembrando que o Brasil ganhou de 1-0 da Nigéria. Tu que é amigaça da Marta aí, já foi ver ela várias vezes jogar, inclusive no Rio em 2016. Aham. Ah, eu acho que eu já me iludi muito com o Brasil. Quem não? É, eu acho que dá pra se iludir um pouco mais agora. Não sei, eu vou. Vamos ver, mas eu tô torcendo muito, muito, muito pra que elas. Enfim, pra que elas levem ouro, com certeza. É, principalmente porque a Marta vai estar jogando, eu acho que é a última Olimpíada dela. É. Eu não sei se eu espero que seja a última Olimpíada dela, mas a princípio porque ela já tem 38 anos. Se ela jogar mais uma Olimpíada, Ela vai aí ter. é coisa É. demais. Mas aí ela tem que estar muito bem de forma física e muito bem jogando. Aham, sim. Então e eu acho que a Marta ela merece levar ouro. Acho mesmo. Então vamos ver. Tô torcendo muito. O Brasil que 2 vezes já foi prata, se eu não me engano. Então perdeu uma vez para os Estados Unidos, eu não lembro qual foi outro momento que perdeu
mas que dessa vez que foi para os Estados Unidos, perdeu na final. A Marta foi a primeira Olimpíada da Marta, se não me engano. Então, acho que é um sonho de todo brasileiro ver a seleção feminina. Tem gente que é chata que não gosta de futebol feminino, eu não entendo. Não só que não gosta, não gostar eu entendo, mas tem gente que dá hate no futebol Uhum. feminino. Mas quem gosta, quem não tem hate, tá torcendo o futebol feminino nas Olimpíadas, tá torcendo o futebol feminino crescer. E se ganhasse essas Olimpíadas, seria algo fascinante mesmo. Eu acho difícil, botando os pezinhos no chão, eu acho bem difícil, É. mas eu acho bem incrível, assim, seria muito massa se conseguisse esse feito. E lembrando que a Marta, se ela faz 2 gols, ela já passa a Cristiane e passa a ser a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, tanto entre homens quanto de mulheres, né? Então, ela consegue um feito inédito. Passar de homem nas Olimpíadas não é difícil, porque é, o futebol masculino não é valorizado nas Olimpíadas, graças à politicagem da FIFA e do COI, mas o feminino é algo que é levado a sério e é um palco para o mundo mesmo, assim, né? São as melhores que tem sempre. Mas e qual é a tua expectativa, Rona? O que tu mais quer assistir? O que tu quer ver o Brasil ganhar de diferente nessas Olimpíadas? Eu tô muito animada pela ginástica artística, ah, principalmente pela Rebeca Andrade. Tô torcendo muito por ela. Eu quero muito ver ela e a Simone Biles competindo. Porque na última Olimpíada, a Simone Biles ela desistiu e teve toda aquela história. Ah, e acho que Taekwondo também eu tô bem animada pra assistir. Ah, Não, perfeito. A Rihanna que é lutadora de taekwondo, né? Então a Rihanna faz taekwondo, a Rihanna... e é muito interessante porque taekwondo é um dos esportes que eu vejo e digo, cara, esse é um esporte de Olimpíada. Porque pra mim futebol não é um esporte olímpico por si só, tá? Tipo assim, ele não é um esporte que me lembra muitas Olimpíadas, a não ser o futebol feminino, exatamente. Mas tu pega e olha outros esportes, é a oportunidade que todo mundo tá vendo outros esportes, tá dando palpite sobre qualquer coisa que não entende, e todo mundo tá certo em dar palpite. Porque tá torcendo pro Brasil, tem que torcer pro Brasil, tem que torcer contra os Estados Unidos. Até isso tem a ver com o próximo assunto que eu vou trazer, mas é muito legal. É muito legal. Né? E para mim, uma das coisas que eu quero ver o Brasil ganhar, eu quero ver o Brasil ganhar no tênis de mesa, que é uma medalha que o Brasil não tem ainda. Seja qual medalha for, eu acho que já seria grandiosa, porque o Brasil não tem essa medalha ainda, mas a gente tá na melhor geração de atletas, tanto masculino quanto feminino, que o Brasil já teve no tênis de mesa. Então a gente tem o Hugo Calderano, que está na posição 5 do ranking mundial. Temos a Bruna Takahashi, que está no top 25. Então temos possibilidades aí de ter boas colocações. Mas, para mim, o que mais eu gostaria de ver também eu gosto muito de badminton. Gosto muito de badminton. A gente também vê esses atletas do badminton, que é uma modalidade, um esporte bem diferente também, é, que não é tão forte aqui, mas que eu acho que tem potencial para muito crescimento. Tem atletas que estão no top 50 do ranking, então se conseguir passar para a próxima fase, porque tem a fase de grupos e a fase de mata-mata, depois conseguir passar para essa fase de mata-mata, eu acho que já é incrível. E aí entra um fator muito interessante, que entra uma historinha que eu e a Ruana vivemos no Rio de Janeiro, assistindo badminton. É... Tu quer contar a tua visão dessa história, Ruana? eu lembro mais é do vídeo mesmo. E que eu tô muito triste que a gente não tem mais esse vídeo.
Mas tava eu e o Andrei assistindo badminton nas Olimpíadas, e aí eu lembro dele tá gravando o jogo, e aí ele vai sentar na cadeira, só que é aquelas cadeiras que quando tu não tá sentado, o assento ele vai pra cima. E aí ele não viu. Eu só lembro de ver ele caindo no chão. Exatamente, minha gente. A gente tava feliz ali vendo o badminton, e aí quando vê, eu vou sentar de novo e eu caio assim no chão, o vídeo sai todo zoado. Foi muito engraçado aquilo. E aí mas eu realmente não lembro do eu não lembro o que aconteceu com o vídeo. Era um celular antigo meu, eu acho que ficou no cartão de memória daquele celular. Fiquei muito triste que eu perdi esse vídeo. Mas é uma relíquia que, senão mesmo para passar vergonha, eu postaria nas redes sociais hoje em dia, porque é muito engraçado, é muito engraçado. É uma experiência muito boa ter ido assistir as Olimpíadas. Como tu te sentiu, Juana, tendo ido lá? Nossa, foi assim, uma das melhores experiências da minha vida. Acho que também por quase toda a nossa família gosta muito de esportes, a gente gosta muito de acompanhar, de praticar esportes, então essa foi uma oportunidade, assim, única. E, e ver de perto e ver toda a energia das Olimpíadas. Foi muito, muito, muito especial. E porque as Olimpíadas não é só ir assistir os jogos, né? Não são só os jogos que estão acontecendo. É todo aquele lugar que está cheirando e respirando Olimpíadas. Então, a gente, eu lembro de que quando a gente foi, né, a gente foi em alguns da nossa família, alguns foram em uns dias, outros foram em outros, foi uma loucura. Mas que é, para ir para os jogos tinha que ir sempre de transporte público. E não era só a gente brasileiros que tinham transporte público, era qualquer pessoa do mundo que fosse para os jogos. Era o único acesso que tinha aos complexos esportivos para assistir as Olimpíadas, eram por meio de transporte público. Então é muito massa aquela coisa de fato, tu olha para o lado tem um dinamarquês, tu olha para frente tem um japonês, atrás de ti tem um tem um senegalês e do outro lado tem um americano. E aí tem tudo de brasileiro ali. Eu usei muito essa oportunidade para praticar inglês. Não que, eu senti pena das pessoas que pararam para me ouvir, mas, mas do mesmo jeito foi algo muito. Foi uma experiência muito boa e é aquela coisa, tipo, as pessoas, tá todo mundo vivendo aquilo, todo mundo é, querer realmente fazer parte daquele momento, que não era só, vamos lá assistir, não, era quer fazer parte daquele momento. Uma das coisas que eu lembro, acho que eu acho que tu não estava nesse jogo das quartas de final do Brasil, estava na semifinal do Brasil, Foi correto? a O feminina, feminino. sim, foi. Nas quartas de final, eu lembro que eu estava voltando do jogo de basquete que eu tinha ido assistir com um amigo. Tinha ido assistir o jogo e a gente estava voltando, era, sei lá, 11 da noite. E aí o ônibus estava cheio e tal, e tava dando o jogo do Brasil e tinha ido pros pênaltis. E aí tava é, todo mundo assistindo, né? E aquela coisa, de, tipo, não tem celular, todo mundo assistindo no celular. E na época parece que foi muito tempo atrás, mas tipo, 8 anos atrás não tinha a possibilidade de ver os jogos em streaming ao vivo como a gente tem hoje. Então, a pessoa tinha que ter uma antena de televisão no celular praticamente, ou ter uma internet muito boa para para conseguir ver os jogos no celular. E aí eu lembro da gente estar mutuado na volta, né, sei lá, uns 20 pessoas aleatórias num ônibus, na volta de uma outra pessoa tão aleatória quanto, assistindo a decisão para os pênaltis. E quando o Brasil ganhou aquela decisão para os pênaltis, todo mundo se abraçando, não conhecia ninguém, abracei muita gente aleatória, todo mundo comemorando. E essa emoção é um negócio que eu olho e me dá vontade de, tipo, cara, que massa aquilo, velho. Imagina se sempre fosse assim. Foi um negócio estonteante, assim, muito, muito legal. Coisas que as Olimpíadas, só viver as Olimpíadas e estar lá nos proporcionam.
Mas, perfeito, estamos chegando ao fim dessa conversa, desse episódio. Obrigado, Ruana, por separar esse momento aí para a gente conversar. A gente teve algumas dificuldades de conseguir ajustar o horário por causa do fuso, mas que bom, conseguiu. Foi uma conversa excelente. Ruana, deixa aí mais um tchau aí pro pessoal. Fala qual é a dica que tu tem para eles ao assistir as Olimpíadas? O que tu acha que seria legal deles verem? Torcer sempre pro Brasil, sempre contra os Estados Unidos, mesmo eu morando aqui e amando a minha família americana aqui, mas eles sabem também que eu vou torcer sempre contra os Estados Unidos. E Perfeito. Não, tem até isso, tu comentou isso. Eu lembrei agora que eu ia te perguntar. Qual esporte que tu quer mais torcer contra os Estados Unidos? futebol feminino, com Futebol certeza. feminino. Porque eu sei que elas são boas, é uma seleção que eu admiro muito, porque elas jogam muita bola. Mas, claro, eu quero que o Brasil vença, então. É. Pra quem não sabe, a Ruana não só mora nos Estados Unidos, mas ela, quando eu comentei lá no início que ela era amigona da Marta, porque esses dias a Marta repostou um story com a foto da Ruana junto com Aham. ela. É, Ruana, best sim. friend forever da Marta. Uhum. Consegui foto com ela e é. Tu foi num jogo do Orlando Pride que teve aí em Kansas, né? Aham, foi, foi Casey Curran contra o Orlando Pride, que a Marta joga no Orlando Pride, aí no final do jogo tinha muito brasileiro, e aí ela e a Sim. Debinha que joga no KC, elas foram tirar foto com a gente, dar autógrafos e tal. A A Adriana Marta também foi. não joga no Orlando Sim, a Pride. Adriana e a Rafa. E a Rafa, tá, perfeito. Ah, Ah, mas é muito legal isso, tá louco. Já eu quero muito que os Estados Unidos percam no basquete. Eu amo o LeBron sim. James, é, assim, né, é um cara fascinante, tem 20 anos, 21 anos de carreira já, o filho dele tá na NBA, mas eu só quero que os Estados Unidos percam no basquete. Eu quase perdeu pro Sudão do Sul e eu quase saí soltando fogos aqui no condomínio, as pessoas não entendendo o que eu tava fazendo, que eu tava gritando aqui num sábado de tarde. Mas sim, eu tava torcendo loucamente pro Sudão do Sul ganhar na semana passada. Mas agora é torcer para os Estados Unidos perder qualquer custo. Não é nem para o Brasil ganhar, porque o Brasil ganhar é meio difícil, o Brasil passar de fase já é algo muito bom. Mas os Estados Unidos perder é melhor ainda. Mas sim, mas gente, muito obrigado é, por ouvirem esse podcast. Obrigado, Ruana, por separar esse tempo para a gente conversar. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! Tchau!